Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Vamos aos destaques desta edição. Rio Grande do Sul abre chamamento público para municípios acessarem recursos do Fundo de Proteção Animal. Custo da construção sobe em abril, impulsionado por materiais e reajustes salariais. E a Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, enfrenta uma ação bilionária no Brasil por conta de anúncios fraudulentos nas plataformas. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. O Rio Grande do Sul abriu o edital para acesso aos recursos voltados a ações de cuidado e proteção de animais domésticos. O chamamento público é destinado aos municípios e deve ser preenchido até o dia 8 de junho. O estado é o primeiro a ter um fundo específico para o bem-estar animal. O estado lançou o Fundo de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos do Rio Grande do Sul. A iniciativa, inédita no país, vai financiar ações voltadas à causa animal em todo o território gaúcho. Mas agora a gente dá um passo muito importante aqui, né? Tem a partir da instituição de um fundo para o bem-estar animal, se transforma numa política de Estado, com menos burocracia, com envolvimento da sociedade civil e com aporte de recursos do orçamento do Estado já definido, 5 milhões de reais no primeiro aporte neste fundo, que poderá receber depois também recursos de multas aplicadas a empresas ou a pessoas pelo Ministério Público, no Judiciário, enfim, e com isso ir financiando várias iniciativas. Essas iniciativas serão definidas também com a participação daqueles que se envolvem com a causa animal. E esse é o grande salto que o Rio Grande do Sul dá, de maneira inédita e pioneira no Brasil, para poder defender a causa animal. É um dia histórico aqui, né, para a causa animal. Né? Eu falo como médico veterinário, antes de mais nada, né, que é a minha profissão, porque a primeira vez que um governo estadual no Brasil, é um dia histórico para o Brasil, né, porque é a primeira vez que um governo estadual brasileiro cria um fundo estadual específico para a causa animal. Isso nunca aconteceu. Tenho certeza que vai servir de exemplo para outros estados também aplicarem o mesmo método, a fim de ter sempre no orçamento um recurso garantido para as políticas públicas nesse sentido. Os investimentos vão priorizar ações com maior alcance territorial e custo-benefício comprovado, com foco no atendimento a situações de risco sanitário, combate a maus-tratos e projetos que contribuam para a redução efetiva da população de animais em situação de rua. As possibilidades de uso do recurso são inúmeras, né? Mas claro que as principais são atendimento médico veterinário, né? Os animais de pessoas carentes, de animais de rua, que já existem algumas iniciativas com hospitais veterinários públicos ou em convênios com clínicas particulares por municípios, programas de controle populacional, que são as castrações fundamentais, né, em especial de fêmeas, né, para a gente poder ter efetividade nessa política pública, e também apoio a entidades, né, mas não só para cães e gatos, né, também temos a questão dos equinos, que são os equinos que são usados hoje como veículo de tração animal, né, os VTAs, né, que são as carroças e meio urbano. Então a gente não pode esquecer também que os animais não são só cães e gatos, né? Nós temos outras espécies que merecem a nossa atenção e o governador Eduardo pediu que a gente faça também uma ação nesse sentido, apoiando os municípios para substituir gradativamente. A gente sabe que essas pessoas usam veículos de tração animal para obter renda, né, para suas famílias, então nós temos que tirar as pessoas dessa fonte de renda para oferecer outra fonte de renda mais sustentável, que não proporcione maus tratos aos animais e que, ao mesmo tempo, mantenha a renda ou até aprimore a renda dessas famílias. Então é um processo complexo, mas que a gente agora tem recursos para tanto e vamos ter uma boa política pública também em parceria com os municípios nesse sentido. O governo vai incluir um aporte inicial de 5 milhões de reais no fundo, mas a iniciativa deve receber recursos também de outras fontes. Na medida que vão se identificando outras fontes que possam ajudar a financiar e projetos que possam captar recursos no fundo, aí o Estado vai identificando a necessidade de novos aportes. Mas o importante é que a gente já larga, né? Não só estamos instituindo, como fazendo esse primeiro porte para começar a desenvolver projetos a partir do fundo. É importante mencionar que não é um rol exaustivo, né? Mas exemplificativo, porque o engajamento da sociedade civil é um grande valor desse projeto. E aí, com esse engajamento, essa mobilização da sociedade civil num conselho gestor, podem ser identificadas novas iniciativas, podem ser
colocados novos projetos inovadores, criar-se coisas novas a partir agora da existência de um fundo que financia as políticas públicas. A gestão dos recursos vai ser realizada por um conselho com representantes do poder público e da sociedade civil. As prefeituras devem estruturar seus próprios fundos e conselhos municipais de proteção e bem-estar animal. A Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza materiais de orientação e modelos para a estruturação local. O Rio Grande do Sul confirmou a segunda morte causada pela dengue no estado este ano. O óbito confirmado é de um homem de 90 anos com comorbidades, ocorrido em 7 de abril. O paciente morava em Guaporé, município que apresenta incidência de 534,4 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes. A Secretaria Estadual da Saúde reforça a importância de a população procurar atendimento médico nos serviços de saúde assim que os primeiros sintomas se manifestem, para evitar o agravamento da doença. Os principais sintomas da dengue são febre alta, com duração de 2 a 7 dias, dor atrás dos olhos, de cabeça, no corpo e nas articulações, náusea, vômito e diarreia e manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira. No próximo bloco, a gente fala sobre o aumento dos custos no setor da construção civil. Fique por aqui. O sonho da casa própria ou da reforma ficou um pouco mais caro no mês passado. O IBGE divulgou o índice da construção civil, que subiu 0,72% em abril. É uma aceleração em relação a março, quando a taxa foi de 0,37%. O aumento foi puxado tanto pelo preço dos materiais quanto pelo custo da mão de obra, que teve reajustes em vários estados. O ritmo nos canteiros continua intenso, mas o orçamento de quem constrói precisou de um novo ajuste em abril. Segundo o IBGE, o custo nacional por metro quadrado subiu R$ 1.946. Desse valor total, R$ 1.098 são referentes aos materiais. R$ 847 correspondem à mão de obra. Olhando para os materiais, a alta foi de 0,83% em abril. Já a mão de obra variou 0,57%. No acumulado dos 12 meses, o índice geral da construção civil chega a 7,01%, alta maior do que no período anterior. Quando olhamos para o mapa do Brasil, as realidades mudam, mas a tendência de subida é geral. A maior variação veio do Nordeste, alta de 0,98%. Em estados como Maranhão, o custo saltou para quase 3%, devido aos novos acordos coletivos das categorias profissionais. No Sudeste, foi 0,66% e 0,61% no Sul. No Norte, o avanço foi de 0,58%, com destaque para o Acre, que teve a maior alta do país, 3,89%. No Centro-Oeste, o aumento chegou a 0,42%. De janeiro a abril, o custo dos materiais já acumula alta de 1,90%. Mas o peso maior no ano vem dos serviços. A mão de obra já subiu 4,19% só nos primeiros 4 meses de 2026. A seguir, a discussão na Justiça sobre a responsabilidade das plataformas em relação a anúncios fraudulentos. Voltamos já. A Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, está no centro de uma discussão que pode mudar a relação entre as plataformas digitais e os consumidores no Brasil. A empresa enfrenta uma ação de R$1,5 bilhão por anúncios fraudulentos que circulam nas redes sociais. Promessas de dinheiro fácil, investimentos milagrosos, celebridades que nunca gravaram aquele vídeo, mas aparecem convencendo milhares de pessoas nas redes sociais. Por trás de anúncios que parecem verdadeiros, uma indústria de golpes cada vez mais sofisticada, impulsionada pela tecnologia.
Agora, a Justiça brasileira discute até onde vai a responsabilidade das plataformas digitais na divulgação desse tipo de conteúdo. Relatórios internos apontam que usuários são expostos todos os dias a bilhões de anúncios considerados de alto risco, incluindo fraudes financeiras, cassinos ilegais e deepfakes criados com inteligência artificial. E por que isso é tão relevante? Por que é tão relevante para o nosso direito consumidor? Porque a tese central é que a plataforma não é apenas uma vitrine passiva. Quando a plataforma vende impulsionamento, segmenta o público, usa os dados desse público para entregar o anúncio e lucra com essa circulação, a plataforma entra na cadeia econômica de publicidade e aí muda tudo. O consumidor ele é vulnerável, ele não sabe quem está por trás do anúncio. A discussão agora é sobre o papel das grandes empresas de tecnologia nesses golpes que circulam nas redes sociais. Especialistas defendem que se as plataformas ganham dinheiro com anúncios impulsionados, também precisam ter mais controle sobre o que está sendo divulgado. Não dá para ser ali um gênio, um algoritmo maravilhoso na hora de vender publicidade, mas virar uma samambaia tecnológica na hora de prevenir o golpe. Uma outra pergunta que é muito importante é até onde vai a responsabilidade das plataformas. A Meta diz que tem intensificado o combate aos golpes nas redes sociais e informou que já levou à Justiça brasileira casos de grupos que usam vídeos falsos e inteligência artificial para enganar usuários. Mas, para especialistas, essa discussão pode mudar a forma como a Justiça enxerga a responsabilidade das plataformas digitais quando esses anúncios fraudulentos circulam e alcançam milhares de pessoas. E anúncio fraudulento, quando recorrente, previsível, monetizado, ele começa a entrar no fortuito interno, responsabilidade da plataforma. Se a plataforma ganha dinheiro com o alcance, ela também precisa assumir o custo da segurança. A discussão também pode levar as empresas de tecnologia a adotarem controles mais rígidos sobre anunciantes, com mais verificação de identidade, filtros de inteligência artificial e canais mais rápidos para denúncias. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te encontro no próximo jornal. Até mais.